Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record. Tarifa extra cobrada na conta de luz é reduzida para pessoas de baixa renda. Notícia crime contra o senador Davi Alcolumbre é encaminhada ao Supremo Tribunal Federal. Rio de Janeiro atinge a menor taxa de transmissão da Covid-19 desde o início da pandemia. Agora no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco. Abra sua conta grátis pelo app. A conta de luz vai ficar mais barata para quem tem o benefício da tarifa social. Começamos essa edição por Brasília com Matheus Scavazini. Boa noite, Matheus. Boa noite, Adriana. Em novembro, a bandeira para quem tem direito à tarifa social vai ser a amarela, que cobra R$ 1,87 a cada 100 kWh consumidos. A informação foi divulgada agora à noite pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Tem direito ao benefício da tarifa social as famílias inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, com renda familiar mensal por pessoa de até meio salário mínimo, além dos idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência que recebem o benefício de prestação continuada. Os demais consumidores vão continuar com a bandeira de escassez hídrica, que soma R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos. Adriana. Obrigada, Matheus. A gente se fala daqui a pouquinho. Cerca de 3 milhões de veículos devem circular pelos principais corredores rodoviários de São Paulo neste feriado prolongado. De Santos, no litoral paulista, a repórter Fernanda Burger tem as informações. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Adriana. O feriado promete ser bem movimentado aqui na Baixada Santista. Mais de 300 mil veículos devem usar o sistema Anchieta Imigrantes, principal ligação entre a capital paulista e as praias. Os hotéis já estão com mais da metade das reservas feitas. E se o sol aparecer, a expectativa do setor é de 80% de ocupação. Por enquanto, a previsão indica que o tempo vai ficar nublado, com possibilidade de chuva, pelo menos até segunda-feira. As praias continuam abertas para a população e o uso de máscara permanece obrigatório. Adriana. Obrigada, Fernanda. Um novo estudo mostrou que a vacina contra o coronavírus oferece uma proteção maior do que a imunidade adquirida por quem teve a doença. A pesquisa revelou que pessoas recuperadas da Covid-19 tiveram 5 vezes mais chances de contrair a doença novamente do que pessoas totalmente imunizadas. O estudo foi realizado pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos e contou com 7 mil voluntários. No Rio de Janeiro, o boletim da Secretaria Estadual de Saúde colocou pela primeira vez a região metropolitana no mapa verde, que indica risco muito baixo para a Covid-19. O Leonardo Ack tem os detalhes. Boa noite, Leonardo. Oi, Adriana, boa noite para você e para todos que acompanham o JR 24 Horas. Olha, segundo a avaliação, a situação é melhor nos arredores da capital, mas na média geral do estado houve queda de 45% nas internações e de 52% no número de mortes. Apenas na região do Médio Paraíba, o risco é considerado moderado. No restante do estado, a transmissão da doença é baixa. O município do Rio também atingiu a menor taxa de transmissão da Covid desde março do ano passado, quando começou a pandemia. Os dados mostram que de cada 100 testes realizados, apenas 4 dão positivo. E 82% das unidades municipais de saúde não recebem um caso da doença há mais de uma semana. O mapa das 33 regiões administrativas da cidade também ficou verde pela primeira vez. Adriana. Notícia boa, Leonardo. Obrigada. Um relatório do Serviço de Inteligência americano foi divulgado nesta sexta-feira sem determinar a origem da Covid-19. Segundo o documento, os dados foram insuficientes para chegar a uma conclusão. A comunidade científica ainda continua dividida sobre o surgimento do coronavírus. O relatório é uma versão mais detalhada de um documento divulgado em agosto. O documento ainda cobra a China por não ter cooperado com as investigações. O Ministério da Saúde prorrogou a campanha de multivacinação em todo o país. A Virgínia Nalon conta tudo pra gente, direto de Belo Horizonte. Boa noite, Virgínia.
Boa noite, Adriana. A campanha que começou no dia 1º de outubro e terminaria nesta sexta-feira foi prorrogada até o dia 30 de novembro. Estão disponíveis 19 vacinas na rede pública para crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. Os responsáveis precisam levar a caderneta de vacinação para a conferência das doses aplicadas e atualização caso necessário. Para a entrada nas unidades de saúde, é obrigatório o uso de máscaras para quem tem mais de 2 anos de idade. Minas Gerais tem cerca de 4,5 milhões de crianças e adolescentes na faixa etária para participar da campanha. A meta é vacinar 95% desse público-alvo. Adriana. Obrigada, Virgínia. O governo da Alemanha planeja liberar a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 para toda a população adulta. O ministro de Saúde alemão disse que o país tem vacinas suficientes para imunizar todos os cidadãos e afirmou que o reforço vai contribuir para que a população enfrente o inverno com segurança. A Alemanha sofre com o aumento de casos entre pessoas não vacinadas. Foram registradas mais de 24 mil infecções em 24 horas. O senador Alessandro Vieira apresentou ao STF uma notícia-crime em que pede a apuração de supostos casos de rachadinha no gabinete do ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O Matheus Scavazini tem os detalhes. Matheus? Adriana, no documento encaminhado ao Supremo, Alessandro Vieira afirma que não pretende culpar Davi Alcolumbre, mas apenas levar à corte fatos que, se confirmados, merecem a devida responsabilização. Durante 5 anos, Davi Alcolumbre teria mantido funcionárias fantasmas no gabinete dele, inclusive enquanto era presidente do Senado. 6 mulheres que moram em regiões de periferia no Distrito Federal teriam devolvido a maior parte dos salários e sequer iam ao trabalho. Esse crime é conhecido como rachadinha. Denúncias apontam que o dinheiro era sacado em um caixa eletrônico dentro do Senado. Os desvios podem ultrapassar 2 milhões de reais. Davi Alcolumbre nega as acusações. Adriana. Obrigada, Matheus. Começa neste fim de semana em Glasgow, na Escócia, a 26ª edição da Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas. O evento foi tema da Live JR desta sexta. A gente vê que todos os setores de todas as economias vão passar por uma transição. Essa transição tem a ver com as questões climáticas, a gente chama de transição para uma economia de baixo carbono, né? Tem esse nome, globalmente tem esse nome. A União Europeia tem, há vários anos já, avançado passo a passo numa direção muito clara de que a União Europeia pretende ser uma potência que não é movida a fontes não renováveis, né? Tem uma série de incentivos, investimentos em muitos sentidos, né? Não é só em carro elétrico, não é só em outro tipo de combustível, hidrogênio, por exemplo, para a questão da mobilidade, mas também para toda a sua economia. A gente está falando das maiores economias do planeta, por exemplo, a Alemanha hoje já sobra energia gerada por fontes renováveis todo ano. Para o professor Pedro Melo, o Brasil precisa cuidar das florestas e não apenas para reduzir as emissões de carbono. Quando o Brasil se fala é o maior exportador de alimentos, a gente não está exportando alimento, nós estamos exportando água. Água virtual que entra na composição de todos os alimentos. Se você pegar a equação do mundo, o mundo é deficitário em água. Nós soma o global e está com 7 bilhões, 700 milhões. Daqui a 30 anos está com 9 bilhões e tanto. Não tem água. Então, quem tem água é que vai surfar nesse mercado. Mas agora, para ter água, você tem de proteger as florestas. Ou seja, você tem que ter uma política ambiental que preserva essas fontes d'água para você chegar e manter a vantagem competitiva. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem 21.793.000 casos de coronavírus. São 607.462 mortos. Foram 394 registros de mortes em 24 horas. Também nesse mesmo período, 7.500 pessoas se recuperaram da Covid-19. No total, já são 20.986.000 pacientes curados da doença e 199.000 seguem em acompanhamento médico. A Via Dutra e um trecho do Rio Santos, entre Ubatuba e o Rio de Janeiro, foram leiloados nesta sexta-feira por R$1,7 bilhão. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, participou do leilão na Bolsa de Valores de São Paulo.
A rodovia, que transporta cerca de metade do PIB brasileiro, continuará a ser administrada pela CCR, empresa responsável pela Dutra desde 1996. A concessionária deverá investir cerca de 15 bilhões de reais nos próximos 30 anos e ainda reduzir em cerca de 35% a tarifa do pedágio. Também há o compromisso de duplicação de via, construção de faixas e instalação de passarelas. No mercado financeiro, o dólar encerrou a sexta-feira com alta de 0,41%, cotado a R$ 5,64. A moeda americana avançou 3,71% no mês de outubro. Já o índice da Bolsa de Valores de São Paulo registrou queda de 2,09% nesta sexta, fechando então em 103 mil pontos, 103.500 mil pontos. Em outubro, o Ibovespa acumulou uma queda de 6,74%. O número de golpes contra clientes de bancos cresceu 165% no primeiro semestre deste ano. Voltamos então com o Matheus Scavazini. Matheus. Adriana, o golpe mais praticado foi o de engenharia social, em que a vítima é manipulada para fazer depósitos ou transferências aos criminosos. Um dos motivos para esse aumento é o avanço da tecnologia. A utilização do celular para transações tem sido o alvo preferencial dos bandidos. Os dados são de um levantamento da Federação Brasileira de Bancos. No ano passado, mais da metade das transações bancárias foram feitas pelo celular. 5 anos atrás, esse número não passava de 28%. O crescimento foi acelerado pela pandemia e a necessidade de distanciamento social. Adriana. Obrigada pelas suas informações, Matheus. Boa noite. O príncipe Andrew pediu à justiça americana para que seja rejeitado o processo de abuso sexual aberto contra ele. Os advogados do príncipe entraram com um recurso em um tribunal de Manhattan nesta sexta-feira. Andrew é acusado de ter abusado sexualmente de uma americana há 20 anos, quando ela era menor de idade. Andrew é o terceiro filho da rainha Elizabeth. Futebol. Na Série B do Campeonato Brasileiro, o Operário venceu o Avaí por 2-1. Já o Vasco perdeu para o CSC em casa e ficou mais distante de voltar à primeira divisão no ano que vem. Veja os gols. Em São Januário, o Vasco abriu o placar com o argentino Germancano de pênalti. Mas Renato Cajá cobrou falta de longe e empatou para o CSA, 1-1. No segundo tempo, Della Torre foi mais esperto que a zaga vascaína e virou o jogo. E nos acréscimos, novamente Della Torre, dessa vez de pênalti, fechou o placar. Vasco em 8º lugar, 1, CSA em 7º, 3. Essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado, às 7h30 da manhã. Você fica agora com as imagens que marcaram a semana. E logo depois vem o Fala que eu te escuto. Uma ótima noite para você.